internauta aqui na AltV, a TV na internet. Este é o Agropapo, o seu talk show do agronegócio. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2015. E aqui no Agropapo você já está acostumado, nós falamos aqui sobre o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos. Tratamos dos temas relacionados ao agronegócio na política, na economia, tecnologia, legislações, e também tratamos de outros assuntos, de outra temática em torno do setor, que é a questão da gastronomia, é o turismo, a saúde, a moda, enfim, o entretenimento, tudo que circunda o agronegócio brasileiro. E nesta quinta-feira, 26 de novembro de 2015, eu tenho o prazer aqui de receber o Antônio Carlos Costa, que é o gerente do Departamento de Agronegócio da Fiesp. Antônio Carlos, é um prazer, uma satisfação contar aqui. Prazer é meu, Ronaldo. Obrigado pelo Muito convite. Bem. Eu queria começar a nossa boa conversa aqui, Antônio Carlos, que você pudesse contar um pouco esse recente indicador, não tão recente, enfim, já faz cerca de um ano, né, que a Fiesp lançou junto com a Organização das Cooperativas Brasileiras, que mede, de certo modo, aí a confiança aí do produtor, do agronegócio brasileiro. Eu queria que você pudesse pontuar quais critérios envolvem esse indicador, esse índice, e como é que anda a confiança aí do setor. Tá. Ronaldo, na verdade, o índice de confiança ele já faz 2 anos agora, nesse trimestre, né? Então a gente já tem uma série histórica para avaliar esse comportamento. Indicador de confiança, ele tem sido cada vez mais usado recorrentemente nas análises econômicas no Brasil, ainda mais numa situação de crise, né? E existem indicadores de confiança da indústria, do comércio, do setor de serviços, e a gente sentia falta, muita falta. Tem um para o agro. Para o agro, dado o peso que o agronegócio tem na economia brasileira. Né? Então, a OCB, a Andef, a ANDA, enfim, acreditaram nessa ideia e nós criamos aí, em 2013, o índice de confiança do agronegócio. Perfeito. No fundo é uma iniciativa multissetorial, né? Multissetorial. A Fiesp e a OCB capitaneia, mas é uma iniciativa que tem outros players do agro envolvidos também. Exatamente. A confiança ela é medida nos 3 elos da cadeia produtiva, ou seja, com as indústrias antes da porteira da fazenda, a gente está falando aí das indústrias de insumos líderes nos seus negócios, indústrias de máquinas e implementos, fertilizantes, defensivos, nutrição animal, sementes. A gente está falando do produtor agropecuário, quer dizer, a gente faz as entrevistas no Brasil inteiro com o produtor dentro da porteira da fazenda, é um painel de 1.500 produtores, em que a gente seleciona 700 respondentes aí, produtor de soja, produtor de milho, de cana-de-açúcar, de café, de laranja, de trigo e pecuária. Todos os nossos principais produtos. Isso, corte e leite, de acordo com o valor bruto da produção agropecuária. Então a amostra é maior em soja, depois em milho, cana, enfim. Proporcional. Proporcional. E a gente mede a confiança também na indústria de transformação. Correto. Então, a indústria de alimentos, principalmente. E aí, a soma dessa história toda ponderada, a gente tem um índice de confiança do agronegócio. Então, qual que é a periodicidade dele? É trimestral. Trimestral. A cada trimestre a gente levanta essas informações. E essas informações são com base no conjunto de variáveis que faz parte do negócio do produtor ou do industrial. Então, a gente pergunta para ele, por exemplo, qual que é a expectativa dele em relação à produtividade, no caso do produtor, em relação aos preços dos produtos que ele produz, em relação às margens que ele espera, a problemas climáticos, a doenças, enfim, são uma série de indicadores que aí com seus respectivos pesos vão formar um índice que vai de 0 a 200 pontos. Correto. 0 é um nível muito alto de pessimismo, 100 é uma neutralidade, 200 é um otimismo muito grande. Perfeito. Né? E uma outra vertente do indicador que tem um peso muito grande é a avaliação do produtor e do industrial do agronegócio em relação à economia brasileira. Como um todo. Como um todo. Tá? Isso é importante por quê, Ronaldo? Porque, assim, mesmo que o negócio dele vá bem, e a gente vê nesse indicador, eu vou te falar um pouquinho depois, ele tem uma trajetória de queda, desde que a gente começou a medir, mas de uma forma geral, a gente percebe que o produtor industrial é confiante em relação ao negócio dele. Correto. Mesmo com essa confiança em relação ao próprio negócio, quando o produtor, por exemplo, agrícola ou pecuário, ele vê um cenário turvo macroeconômico, um ambiente ruim do ponto de vista político, o produtor ele tem o mesmo comportamento que a gente tem como consumidor.
Independentemente do agronegócio ser a exceção positiva da economia, ele não é uma ilha. Não é uma ilha. Influenciado por Não toda é uma a questão ilha. macroeconômica e política. Exatamente, porque a confiança ela capta esse tipo de percepção. Quer dizer, Uhum. as questões reais ligadas ao negócio dele, então, olha, alta incidência de praga, problemas climáticos, quer dizer, uma série de coisas dessa natureza, mas capta também essa percepção macroeconômica e política. Perfeito. Então, qual que é a tendência do produtor no momento que, mesmo o negócio dele indo razoavelmente bem, Uhum. que eu estava falando, aliás, de como agente consumidor. Como Sem consumidor, eu sou executivo da Fiesp, Uhum. mas eu tendo a retrair os meus investimentos ou os meus gastos num cenário turbulento, assim que a população age de uma maneira geral. E o produtor tem a mesma atitude, ou seja, frente a um cenário turbulento, ele tem Comportamento de cautela. um comportamento de uma cautela que não teria se o ambiente fosse melhor. Uhum. Né? Então, mesmo com os indicadores favoráveis no negócio dele, ele tem uma preocupação macroeconômica e isso se reflete no comportamento de compra dele. Perfeito. Então, quem é que sofre com isso? A indústria de insumos. Uhum. Né? Então, a gente vê, quer dizer, a indústria de insumos, também desde quando a gente começou a medir a confiança, a indústria de insumos era a mais confiante dos 3 elos. Tá. E houve um descolamento muito grande, porque é a indústria de insumos e depois a indústria de bem de capital a que mais sofre com essa desconfiança, com esse desconforto do produtor em relação ao cenário Justamente porque ele macroeconômico. está no meio da cadeia produtiva. Exatamente. Ele é o agente, o principal agente, o principal elo, Isso. tanto junto com a indústria de transformação, quanto na parte de fornecedores de insumos. Né? Quando ele coloca o pé no freio, ele vai colocar o pé no freio, quem vai sentir essa freada é justamente o fornecedor, o produtor, que é a indústria de insumos antes da porteira da fazenda. Uhum. E você pontuou que o índice ele começou dentro de um determinado patamar, dentro de um determinado nível e vem regredindo, né? Como é que foi esse histórico aí nesses últimos 2 anos? Olha, o índice começou com 104 pontos, mais ou menos o índice global, a gente está falando, como eu te disse, insumos estava, além disso, estava com quase 110, é um nível de confiança muito alto. Perfeito. E a partir de lá, existe uma tendência muito clara de queda, quer dizer, uma deterioração muito forte da confiança. Em pouquíssimos momentos, nesse período, a confiança subiu, quer dizer, uma trajetória de queda, que é uma trajetória de queda, inclusive, que acompanha a trajetória de queda da confiança da economia como um todo, setor de serviços, de construção, do consumidor, né? É um reflexo que mostra, como você disse muito bem, que a gente não está completamente isolado de tudo que está acontecendo no cenário nacional. Sem dúvida. Legal. E nesse momento, como é que está a confiança aí vamos dizer assim, dos três principais categorias aí do índice? Dá para a gente pontuar dessa maneira? Como é que está a confiança do setor de insumos, a confiança do produtor rural e a confiança da indústria transformadora? Sim. Esse ano, acho que vale a pena fazer uma recapitulação. 2015 foi um ano muito desafiador para a economia como um todo. Para o agro também não foi muito diferente, né? Se a gente for pegar os relatórios do Boletim Focus lá em janeiro do Banco Central, o que o Focus previa, o mercado financeiro previa, para a inflação, para a PIB, para a taxa Selic para esse ano, foi completamente... Tudo foi se deteriorando. PIB, né? Quer dizer, o Banco Central, assim, esses agentes econômicos previam um crescimento de PIB para esse ano, por exemplo, lá em janeiro. Né? Então, tudo isso sofreu uma reversão, que foi uma reversão possivelmente nunca vista, ou poucas vezes vista. No agro aconteceu, foi um teste esse ano muito importante para o índice de confiança. Então, a gente teve lá no primeiro trimestre do ano uma situação de indicadores macroeconômicos muito favoráveis para o agronegócio, e uma possível contradição que apareceu, porque, olha, primeiro trimestre, PIB do agro crescendo 4%, enquanto o resto da economia toda estava caindo. É o período da colheita também, né? Da safra de grãos e tudo. Confirmação de safra recorde de grãos. O câmbio, o dólar aí se apreciando, né, de uma forma assim muito constante, quer dizer, abrindo uma perspectiva favorável, fazendo um contraponto aí à queda dos preços das commodities no mercado internacional. Compensando, de certo modo. Compensando. E aí aparece essa possível contradição com uma queda de 8 pontos na confiança. E aí, inclusive lá na Fiesp, me questionaram, mas escuta, como é que está caindo a confiança no primeiro trimestre num cenário de indicadores tão bons assim? Perfeito. Algo, de certo modo, meio paradoxal, mas que justamente demonstra essa relação umbilical do agro com o setor macroeconômico. Com o setor macroeconômico. Então, reforça mais uma vez essa tese de que o produtor, a confiança do produtor em relação à economia como um todo, ela está em níveis
muito baixos. Né? E isso contamina a percepção dele, e com isso ele não faz as aquisições, como eu já disse. Então, não é uma contradição. Realmente ele está muito preocupado com o cenário macroeconômico. Certo. Né? O segundo trimestre foi um trimestre muito difícil pela essa escassez do crédito pré-custeio. Quer dizer, a gente pegou aí uma escassez de crédito, por exemplo, no caso da soja, uma queda aí de 79% do desembolso. Até aproveitando esse teu gancho, um dos pontos aí que o indicador demonstrou foi justamente uma certa volta da preocupação do produtor brasileiro em relação ao crédito, né? Isso demonstra que a gente está meio que regredindo nesse aspecto. Qual que é a tua avaliação? Isso é interessante, porque o crédito ajudou a puxar o indicador ainda mais para baixo no segundo trimestre, né? E aí tem uma correlação muito positiva ou negativa, enfim, com o que aconteceu na economia real, e ele continuou caindo no terceiro trimestre. O crédito, Ronaldo, é o seguinte: quando a gente começou a fazer a medição do índice lá no último trimestre de 2013, a gente pergunta para o produtor quais são os maiores problemas para o negócio dele. É uma resposta livre, o produtor vai lá e fala, olha, é clima, alta incidência de pragas e doenças, eu tenho muito problema aqui com, enfim, ele indica lá, e crédito nunca foi um problema, assim, nas primeiras sondagens, que aliás eram os últimos problemas para o produtor. E a gente ainda até falou, olha, a gente precisa... Isso é um recado importante, quer dizer, o financiamento, o crédito agrícola no Brasil é um caso de sucesso. Perfeito. Né? E aí, aos poucos... Foi um dos fatores que alavancou a agropecuária. Exatamente. Não dá para negar isso. Exatamente. E era uma questão resolvida para o produtor. E a partir de um determinado momento, isso começou a aparecer como um problema para ele. Muito bem, Antônio Carlos. Vamos chamar aqui o primeiro intervalo do Agropapo desta quinta-feira, 26 de novembro de 2015. Relembrando que você pode rever este e outros programas também no nosso canal do YouTube. É só digitar lá na busca Agropapo. Bom, vamos ao primeiro intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet, nesta quinta-feira, 26 de novembro de 2015. E eu quero deixar um recado aqui para os nossos telespectadores que vêm prestigiando o Agropapo, o pessoal lá de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul, na área forte aí, na área de pecuária, também da cana-de-açúcar, enfim, setor cicloenergético. Um abraço aí para o José Geraldo, para o Marcelo, para o Maicon, para a Cleusa, enfim, que vem prestigiando o Agropapo. Bom, e continuando aqui a nossa boa conversa com o Antônio Carlos Costa, gerente do Departamento de Agronegócio da Fiesp. Antônio Carlos, no bloco anterior nós falávamos aí dessa, vamos dizer assim, retomada da preocupação do produtor rural, do agronegócio em geral, em torno do crédito.
você entende que o Brasil precisa aí de uma reformulação aí no modelo de financiamento agrícola? Como é que você enxerga isso ainda, de certo modo, ainda o setor dependente muito do crédito rural oficial? Não é o momento de diversificar? Não é a necessidade de diversificar isso? Isso é uma questão sempre premente, acho que aprimorar, diversificar é uma questão importante, a gente pode até falar um pouco disso. De qualquer jeito, a gente tem historicamente um crédito agrícola que funciona no Brasil. E ao contrário do que acontece nos nossos concorrentes internacionais, ele não direciona de forma artificial a produção para essa ou para aquele produto. Perfeito. Né? Então, você tem uma política contracíclica nos Estados Unidos que claramente distorce o mercado quando o mercado está em baixa. A mesma coisa na europeia, políticas que já foram contestadas, inclusive. O nosso crédito rural é mais ético. O nosso crédito rural, ele é chamado caixa verde, porque justamente ele não te direciona uma produção artificial dessa daquele produto. Então, assim, correto. E ele tem uma correlação direta, se for colocar o crédito, aumento da produção, a eficiência, a produtividade, quer dizer, a gente vê que esse crédito, esse recurso, ele está sendo muito bem aproveitado. Essa é uma mensagem que a gente precisa conseguir vender para a sociedade como um todo. É um crédito muito bem aplicado quando a gente fala isso para o agronegócio. Então esse é um primeiro ponto. Como eu estava te falando, a maior prova disso é que o produtor estava muito satisfeito, né? Quando a gente começou a medir lá, era uma das últimas preocupações. Então, quer dizer, sinal de que funciona, de que foi uma política precisa aprimorar, precisa ter aquele planejamento de médio prazo, quadrianual. Lógico, isso dá mais previsibilidade, seria algo muito importante esse aprimoramento. De qualquer jeito, já é um modelo interessante. Agora, o que aconteceu no caso do crédito é que no último trimestre do ano passado, de 2014, a preocupação com crédito, que era mínima, ela deu um salto gigantesco. Por quais motivos? E passou a constar como um cenário macroeconômico. Cenário macroeconômico. Né? Então, uma dificuldade maior em relação ao crédito, à captação. E, na verdade, quem está falando isso não é uma estimativa, não sei, é o produtor que está falando, é uma entrevista que a gente faz a campo diretamente com ele. Fonte primária. Fonte primária. Então, ele está dizendo, está preocupado. Então, antes ainda do crédito ter esse destaque todo com a falta do crédito pré-custeio que aconteceu no primeiro semestre desse ano, e essa é uma questão importante dos índices de confiança, que é antecipar algumas ações de mercado, algumas preocupações, algumas coisas que vão acontecer ainda. Correto. Lá no último trimestre do ano passado, assim, a imprensa repercutiu essa nossa sondagem como, olha, luz amarela no campo, quer dizer, em relação principalmente ao crédito. E a partir de lá, a preocupação só subiu e hoje ela está incorporada entre as 4 principais preocupações do produtor. Muito embora depois aí de maio, de junho, enfim, o crédito tenha voltado aí a circular, ele não voltou a circular exatamente de uma forma ideal ou como o produtor gostaria ou como foi feito até o momento. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa, em relação, ainda continuando nessa toada aí bem econômica, crédito, comercialização e tudo mais, o dólar literalmente salvou a lavoura nesse ano? Ronaldo literalmente salvou a lavoura, porque olha só, a gente começa no passado um plantio a um câmbio de 2,24. 2,24, se pegar o preço atual da soja, a conta não fecha. Então, lógico que tinha um caminho natural de apreciação do dólar frente ao real. A questão, então, assim, isso foi importante porque fez um contraponto à queda dos preços das commodities no mercado internacional, muito embora, por outro lado, também tenha afetado o custo de produção. Isso também a gente consegue medir, porque custo de produção também é um problema que para o produtor a gente percebeu que a preocupação dele foi aumentando. Mas, de qualquer jeito, é lógico que o saldo foi positivo. Entre os ganhos e perdas de uma apreciação do dólar, é favorável para o produtor, sem dúvida nenhuma. Correto. É favorável para o setor, assim, de uma maneira geral. Então, a questão é essa volatilidade do câmbio. Quer dizer, onde é que está o ponto de equilíbrio? Essas são questões muito difíceis de responder. Né? Há pouco tempo atrás, especulou com a possibilidade de entrada, de troca no Ministério da Fazenda, o dólar teve um comportamento assim, atípico dos fundamentos por conta de um boato, de uma informação, quer dizer, então, na verdade, o que a gente vê é uma situação macroeconômica tão nervosa, né, que é muito difícil de prever onde é que o dólar
vai estacionar. Quer dizer, toda a previsão de dólar, o que a gente tem visto, ela tem sido impossível, furada não tem para cima como. ou para baixo. Não Sem tem como. dúvida. Porque são tantas as variáveis envolvidas na precificação que fica muito difícil acompanhar. Agora, nesse ano e fazendo uma abordagem aí já da temporada 2015-16, a relação é inversa, né? Nós temos aí desdobramentos para a agricultura em relação ao dólar de uma maneira diferente. O agricultor, nesse momento, para esse plantio da safra de grãos, ele teve que adquirir os seus insumos num preço muito maior, né? Quais são os desdobramentos que a gente pode, de certo modo, tentar antever aí para comercialização em 2016? Teve um ponto favorável, Ronaldo, que é o seguinte, teve uma antecipação muito forte já da próxima safra, da safra 15 e 16, né? Então o produtor antecipou, principalmente a gente está falando aí do produtor de grãos, soja, por exemplo, houve uma antecipação muito forte das vendas, então se apropriando de um câmbio bastante favorável. Então, isso lança um aspecto positivo, uma cobertura já do produtor, enfim, em relação à próxima safra, que é interessante, que é importante, né? Agora, por outro lado, assim, falando de uma forma geral, a gente tem um cenário desafiador, porque, de novo, o agro ele não está alheio ao que está acontecendo na economia brasileira. Então, assim, saindo um pouco de grãos, indo um pouco para as proteínas, a gente está vendo realmente um cenário mais complicado em termos de consumo de proteínas de uma forma geral. No mercado interno, né? No mercado interno, realmente a gente tem um período aí dentro do cenário doméstico muito crítico, né? Mas olha só, esse é um ponto que você tocou que eu acho muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, de carnes, né? Vamos falar de geral, eu vou falar aqui um número arredondado, da produção, 80% é mercado doméstico. Então, assim, a exportação é um componente importante para as carnes, sem dúvida nenhuma, é um componente fundamental. Muito baixo, né? Ele é alto, mas assim, mas o mercado doméstico é o grande... Carro-chefe. É o carro-chefe, é o grande direcionador do crescimento, aliás, para a maioria dos produtos agrícolas. Isso é um mito importante para poder quebrar também, né? Muito se fala que o agronegócio é só um setor meramente exportador, o que não é verdade, né? Não é verdade. O que a gente, assim, o que o setor consegue fazer é gerar um excedente exportável, né? E se a gente gera um excedente exportável, e se a gente exporta tanto, porque assim, de longe hoje a gente é o maior superávit da balança comercial agrícola do mundo, mas assim, de longe, é porque realmente a gente é muito competitivo e a gente é capaz de gerar alimento a preços muito competitivos aí para o restante do mundo. Agora, o que a gente vê então, quer dizer, é um mercado doméstico também desafiador para o agronegócio. E na Fiesp a gente já observa isso, por exemplo, em relação a uma queda de consumo em relação a produtos básicos, que é uma coisa que há muito tempo não se via. Sim. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma situação desafiadora. A exportação que você está falando, ela é muito positiva, principalmente numa situação dessa, com um câmbio como esse. Agora, a gente tem também um desafio que alguns mercados, por exemplo, para carne bovina, que são mercados aí muito dependentes do petróleo. Sim. Então vamos pegar aí Venezuela, Rússia, o próprio Irã. São mercados que estão sofrendo agora com toda essa situação que aconteceu em relação ao preço do petróleo. Até pegando o gancho que você está falando, jogando um pouco mais para frente, a Fiesp também vai lançar aí nos próximos dias aí uma nova edição aí do famoso estudo Outlook agora, com previsões até 2025, né? O que dá para adiantar aí em termos de produção e demanda dentro do universo do agronegócio aqui para os nossos telespectadores internautas do Agropapo? Tá. A gente ainda, como o lançamento ainda vai ser nos próximos dias, eu não posso aqui ainda adiantar os números, mas eu posso te falar um pouco, adiantar um pouco assim do que a gente está olhando de forma macro, né, de forma geral. Mas, de forma geral, tem um cenário desafiador no mercado doméstico. Tá. Tem uma retração na curva de crescimento do consumo de proteínas animais, vai continuar crescendo, vai. Mas, por outro lado, as exportações, o mercado internacional vai ser uma válvula importante também para contrabalançar esse desaquecimento aqui dentro. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas também no YouTube, é só digitar lá Agropapo lá na busca e você vai poder acompanhar todas as edições anteriores também. Bom, vamos a mais um intervalo e voltamos já já.
A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos para o terceiro e último bloco do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet, nesta quinta-feira, 26 de novembro de 2015. E antes de retomarmos a nossa boa conversa com Antônio Carlos Costa, gerente do Departamento de Agronegócio da Fiesp, quero fazer um registro do evento importante que vai acontecer amanhã na cidade de São Paulo sobre o segmento da pecuária. É o Encontro de Analistas da Scott Consultoria. Para mais informações, acessem o site www.scottconsultoria.com.br. Bom, Antônio Carlos, nós falávamos no último bloco, você fazia aí um desfecho nessa questão aí das projeções aí para o agronegócio brasileiro até 2025, com base aí no estudo da Fiesp que vai ser lançado nos próximos dias, aí Outlook 2025. Queria que você pudesse fazer o desfecho aí, desdobramento do teu raciocínio. Tá. Só para explicar, esse Outlook são as projeções que a gente faz para as principais commodities produzidas aqui no Brasil para os próximos 10 anos. Projeção de produção, produtividade, enfim, oferta, demanda nacional, internacional, exportação, enfim. Então a gente faz um apanhado geral, uso da terra, essa coisa toda. Legal. Agora, foi um desafio muito grande fazer esse ano, porque esse ano é um ano, assim, se o curto prazo está tão incerto, como é que a gente projeta, né, o médio e longo prazo? E a gente tem que recorrer aos fundamentos da economia, tanto do Brasil como global. A gente acredita, tem um olhar positivo, por incrível que pareça, com tudo isso que está acontecendo, a gente acredita aí que nos próximos 2 anos a gente consiga formar as bases para a retomada aí de uma atividade econômica em níveis normais aqui no Brasil. E a gente também tem uma visão otimista em relação à China. A China foi muito questionada esse ano, com todos os solavancos que teve aí no mercado, mas a gente acha que essa virada da política econômica da China para estimular o consumo e etc., isso deve favorecer, ou se não favorece, o agronegócio pelo menos não atrapalha. Né? Então a gente continua otimista com a China. Até por conta da revogação da medida lá do filho único, né? Exatamente. Porque, querendo ou não... porque essa é uma questão hoje, quer dizer, o modelo previdenciário da China está em xeque, no envelhecimento da população, mas a gente acredita ainda em ganhos de produtividade do trabalho que equilibrem esse binômio aí entre os níveis de poupança, que são muito altos na China, e também essa questão previdenciária aí, que é um temor que se tem aí, né? Como é que fica o envelhecimento da população, então a questão dos 2 filhos pode refrescar um pouco. Exatamente, mais gente para consumindo produtos agrícolas, enfim, né? Exatamente. Muito bem. A gente está falando bastante da parte econômica do agronegócio, Antônio Carlos, mas eu quero pegar um ponto importante aí. A gente está nas vésperas da antessala aí da Conferência Mundial do Clima em Paris, e o agronegócio brasileiro vai ter uma participação bem ativa lá, diversas entidades vão estar comparecendo para mostrar como é que a nossa produção tem evoluído em termos de respeito social e respeito ambiental e tudo mais. Você entende que dessa vez a agricultura brasileira
pode se mostrar muito mais como parte da solução do que do problema? É que não é que dessa vez a agricultura pode ser, dessa vez ela pode ser enxergada, porque ela não era enxergada como parte da solução, né? E fica muito claro agora que ela é sim parte da solução. Se a gente pegar as INDCs, né, que são as contribuições nacionais, enfim, a proposta que o Brasil... Os compromissos do Brasil. Os compromissos que o Brasil assumiu nessa negociação do clima, eles são cumpridos basicamente pela atividade agrícola e pecuária. A intensificação de pastagem, a energia renovável, a integração lavoura-pecuária e por aí vai. Então, quer dizer, a gente tem a solução para o compromisso brasileiro, ou para o cumprimento do compromisso brasileiro, está muito em cima da atividade agropecuária. Nós temos trunfos a apresentar, né? A agricultura tem trunfos a apresentar em termos de produção ambientalmente correta, né? Tem, só que tem uma coisa importante, isso não vem do nada. Isso vem de uma lição de casa que o setor vem fazendo já há muito tempo. Então, recomposição florestal através do Código Florestal, quanto tempo a gente discutiu isso? Abertamente, com a sociedade, no Congresso. Então, o Brasil hoje tem uma proposta que nenhum outro país tem em relação à recomposição florestal. O Brasil aprovou recentemente agora uma lei de biodiversidade, de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. Que país tem isso para apresentar? O Plano ABC, que veio do compromisso que o Brasil assumiu na COP de Copenhague, lá COP 15, nasceu de lá uma política setorial, que foi o Plano ABC. Que país que tem, né, um direcionamento da sua política agrícola para práticas ainda mais sustentáveis, recuperação de pastagem, plantio direto e etc. Então, quer dizer, o Brasil tem muitos ativos para apresentar, porque o setor trabalhou muito e muito duro em cima da construção desses ativos, desse esforço, muitas vezes com uma discussão árdua, uma discussão difícil, e que se mostra agora, exatamente nesse momento, ele é conseguido, assim, o governo enxerga, a sociedade consegue enxergar finalmente e dar o valor para o agronegócio como solução da questão e menos como um problema, como era apontado até o momento. Você acredita que essa questão do Brasil realmente ser enxergado como um setor produtivo sustentável, isso não deve ser explorado de uma maneira mais significativa por nós em termos de diferencial competitivo no mercado internacional? Não está faltando isso? Precisa ser mais enxergado. As relações entre comércio e meio ambiente, isso pode ganhar uma dimensão nova a partir da COP, embora a gente não queira que o meio ambiente seja aí razão, motivo para barreiras injustificadas ao comércio, né? A gente sofre isso o tempo todo, então, por outras razões, do ponto de vista sanitário, enfim. Mas, assim, a gente vê aí que pode haver um link cada vez maior e o Brasil precisa se preparar e preparar o discurso para mostrar aquilo que ele tem. Legal. Deixa eu adicionar um outro ingrediente aqui nessa nossa boa conversa. Como é que você enxerga aí a questão do ambiente regulatório no Brasil? Em termos de leis trabalhistas, questões fiscais, tributárias, até ambiental, enfim. Como é que você enxerga questões agrárias também? O nosso arcabouço, assim, regulatório, ele incentiva aí o desenvolvimento, o empreendedor, enfim, o empresário, ou é o contrário? É o contrário. E assim, para falar disso, a gente precisa de alguns programas, né, para conversar, porque a área regulatória, ela pega absolutamente tudo. Eu falei de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. O que é isso? É a pesquisa com a biodiversidade brasileira. Até pouco tempo, a legislação ela era tão blindada, ela era tão impeditiva, que não se fazia pesquisa com a biodiversidade brasileira. Quer dizer, os maiores diferenciais que a gente tem comparativos em relação ao resto do mundo, que a nossa biodiversidade é riquíssima, a gente não podia praticamente fazer pesquisa, era altamente punitiva. Né? Então, poxa vida, foi feito um trabalho enorme para se modificar esse marco legal. Eu estou dando um exemplo, a gente pode falar de... a questão de compra de terras por empresas estrangeiras, a gente pode falar da legislação para defensivos agrícolas, o quanto que tudo isso atrasa a inovação tecnológica. Porque a pesquisa, você imagina, as indústrias investem aí bilhões em inovação, mas na hora de você colocar essa inovação para rodar, você tem um marco legal que praticamente impede. Né? Então, o custo disso para as indústrias, o custo disso para o setor como um todo, porque as associações têm que acompanhar as questões legislativas, quer dizer, a quantidade que a gente tem de projetos de lei rodando
torna praticamente inviável acompanhar esse ambiente todo, né? E muitas vezes o setor é surpreendido por novas legislações e por novas regras que enfim, falta previsibilidade, né? A previsibilidade é a palavra-chave nessa segurança história, jurídica. Segurança jurídica que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando, né? Mas um marco legal mais claro, objetivo, que tenha essa finalidade de propiciar o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, como eu falei no caso do novo marco legal, ele não é perfeito, mas ele destrava esse processo. Agora vai ser possível fazer pesquisa aqui no Brasil com a biodiversidade. Pra você ter uma ideia, antes para fazer uma pesquisa com a biodiversidade no Brasil, você tinha que falar quanto tempo vai durar a sua pesquisa. Quer dizer, você tinha que avisar para o Ministério do Meio Ambiente, pesquisa é uma coisa incerta, como é que você vai falar se vai durar um ano ou dois? Não tem como você estipular isso. Você já tinha que falar antes de ter o resultado da sua pesquisa, como que ia ser a sua repartição de benefício, quer dizer, como é que você vai falar em repartição de benefício se você não sabe se aquela pesquisa vai gerar um produto com valor comercial? Então, esse é um dos vários exemplos que a gente tem de legislações realmente que, nesse caso, foi mudado e a gente precisa ter esse espírito de mudança nas outras para estimular um ambiente de negócio. A gente tenha crescimento econômico, retomada de crescimento econômico, com um ambiente de negócio propício, favorável e previsível no médio e longo prazo. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que você vê aí essa eleição do novo presidente da Argentina, o Macri, o que isso pode trazer de transformações, impacto positivo aí para o nosso agronegócio, enfim, dessa relação aí bilateral? Pode, de alguma maneira, influenciar aí, de certo modo, para poder finalmente destravar essa negociação Mercosul-União Europeia? Como é que você vê Olha, isso? primeiro assim, do ponto de vista institucional, a Fiesp vê com muito positivo a eleição do Macri. Do ponto de vista do agronegócio, a gente também vê como muito positiva, porque é uma mudança de ar, né? Uma mudança de orientação política. A gente sabe que a Argentina era um país muito refratário aos acordos comerciais. No caso da negociação Mercosul-União Europeia, por exemplo, que lá em 2006 ela emperrou, a gente sabe que a Argentina teve uma participação muito grande nessa falta de evolução do acordo lá em 2006. Então, o Macri vem com um discurso muito mais pró-mercado, muito mais aberto, e ele, enfim, tem essa percepção do isolamento que a gente tem na verdade, o Mercosul tem se colocado, né? Porque as oportunidades estão aí, está todo mundo fazendo acordo, está todo mundo fazendo comércio. Parceria Transpacífica é um exemplo disso. Quer dizer, os nossos grandes competidores fazendo acordos entre si, estabelecendo normas que não são só, assim, redução de tarifa, etc., que vai muito além disso, são novos padrões normativos para as questões sanitárias, enfim, ambientais. Então, a gente está fora dessa discussão. E ele tem essa percepção. Então, com a Argentina jogando a favor, eu acredito que vai haver um refresco no Mercosul para que a gente possa avançar, se não como um bloco, pelo menos que a gente tenha mais liberdade de forma individual de fazer acordos ou de avançar de formas diferentes. Quer dizer, se o Brasil quer ir além, a Argentina quer, vamos além. Né? Se a Venezuela não quer, tudo bem, deixa ela, mas que a gente tenha liberdade de fazer acordo. Acho que isso é fundamental para a gente não ficar completamente desconectado. Para o agronegócio, então, é absolutamente essencial para a gente começar a não observar aí no futuro desvios de comércio. A gente trabalha com margens pequenas. Né? Então, é lógico que se você paga uma tarifa altíssima, como a gente tem aí em alguns casos, e o outro país não paga, a gente vai se deslocar desse comércio naturalmente. Até quero aproveitar aqui uma pergunta que chegou aqui pelo chat da AltV, que tem a ver aí com sua resposta aí do nosso último questionamento. É do Murilo Queiroff, de Cascavel, Paraná. Ele te pergunta, o agronegócio brasileiro não precisa investir mais em produtos de maior valor agregado, na exportação de produtos mais bem beneficiados? Como é que você enxerga isso? Não é um desafio que o setor tem? É um desafio. É um desafio que o setor tem de organização de cadeia produtiva para ir além, né? A gente já faz muito bem tudo que a gente faz na indústria, tudo que a gente faz no campo. A gente precisa integrar um pouco mais essa história para gerar produtos de alto valor. A gente já tem caminhado nessa direção. O crescimento das exportações de carnes é um sinal disso? É um sinal, né? Porque a gente, na verdade, está exportando milho com alto valor agregado. A gente precisa ir além, sem dúvida. Mas aí a gente volta para a questão dos acordos comerciais, né? Então, assim, acordos comerciais, elas vão além das negociações sanitárias. A gente vê aí um esforço do governo brasileiro, do Ministério da Agricultura, da ministra Cátia Abreu, para ampliar os acordos sanitários, por exemplo, e a gente vê uma abertura maior da China, etc.
mas a gente precisa também caminhar na direção da redução das tarifas de exportação. Porque a gente tem uma lógica no mercado internacional que é a seguinte: quanto maior o valor agregado ao produto, maior é a tarifa incidente sobre esse produto. Correto. Então, por exemplo, a gente vende soja com tarifa zero para o mundo inteiro. Você vai vender o óleo de soja, que é uma agregação em relação à soja, a gente já paga uma tarifa maior. E uma tarifa que muitas vezes inviabiliza a exportação do óleo de soja. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa reduzir essa escalada tarifária. A gente só vai reduzir a escalada tarifária do produto básico em relação aos produtos mais processados quando a gente tiver acordos comerciais, quando a gente discutir redução de tarifa, quando a gente discutir ampliação de cota tarifária, e a gente precisa de um governo mais ativo nesse sentido. É isso que eu ia te perguntar. Você acredita que está faltando um certo protagonismo, uma inteligência comercial da nossa diplomacia? Tenho certeza. O crescimento que o Brasil experimentou nos últimos 10 anos foi um crescimento absolutamente natural. É lógico, você tem acordos sanitários que dão suporte para esse crescimento, né? Mas do ponto de vista comercial, é um movimento natural, de uma forte demanda dos países em desenvolvimento, puxado principalmente pela China. Né? Então, um aumento de consumo que o Brasil é o supridor natural. Então, o Brasil surfou numa onda muito importante nesses últimos 10 anos. Mas daqui para frente, a gente vê que o desafio, e aí o Outlook vai mostrar isso, é muito maior. A gente não vai crescer mais as taxas que a gente cresceu no passado. Ou seja, o ritmo vai diminuir um pouco. Né? O que fica mais premente ainda é a necessidade de abertura de novos mercados, de ampliação de acordos e etc. A gente precisa caminhar nessa direção. Então, o Ministério da Agricultura ele tem se esforçado no âmbito sanitário, mas a diplomacia brasileira como um todo tem ficado aquém daquilo que é a expectativa do agronegócio em relação às negociações comerciais, isso sem dúvida nenhuma. A gente está caminhando para o desfecho do nosso programa, Antônio Carlos. Eu queria que você pudesse dar uma palhinha também de um outro estudo de peso aí da Fiesp que envolve a questão aí das tendências de consumo, né? Que é o Brasil Food Trends, que também vai ter uma nova edição em 2016. Quais são as tendências de consumo aí de produtos alimentícios para os próximos anos? O que você pode destacar nesse sentido? A gente fez há 5 anos uma parceria com o Itaú, aqui do Governo do Estado de São Paulo, com várias indústrias, para levantar, 5 anos atrás, as tendências do consumo no Brasil e principalmente saber se a gente está alinhado às tendências internacionais. E aí a gente viu realmente um grau de alinhamento muito grande, uma busca por alimentos mais práticos, mais saudáveis, enfim, uma preocupação com a ética dos negócios, mas ainda naquela ocasião um desconhecimento em relação a termos que hoje são muito divulgados, como sustentabilidade, rastreabilidade. Então são coisas que nesse novo estudo, não é o Brasil Food Trends, mas é uma nova versão, vamos dizer, daquela pesquisa anterior. Com essa temática. Com essa temática, a gente quer entender qual foi a evolução do consumidor de lá para cá, qual que é a percepção dele em relação ao setor de alimentos de lá para cá, quais são as novas demandas, né? E a gente sabe que é um setor que evolui todo dia. A gente tem aí alimentos nutracêuticos, uma preocupação muito grande com a questão de saúde, uma confusão muito grande do consumidor em relação a termos, por exemplo, glúten, né? Sim. Glúten, mesmo não tendo amparo científico, virou aí um problema. Pô, será que é um problema? Não é a gente sabe que não é um problema, é problema para quem é celíaco, que é uma taxa muito pequena da população. Mas como é que isso se torna um problema? Então são questões que a gente quer avaliar nessa nova pesquisa. Quem são os influenciadores? O que a gente percebe muito claramente, Ronaldo, é que o discurso só da ciência, ele não está sendo suficiente. Né? A gente tem a ciência do nosso lado para nos informar, para dar um embasamento na comunicação, mas tem que ter um pouco de emoção também nessa comunicação. Tem que ter emoção. E a gente percebe também claramente que o consumidor, se ele confia na pessoa, num blogueiro, numa blogueira, independentemente dessa pessoa ter uma formação naquela área que ela está divulgando, num apresentador de TV, ele tende a seguir aquela recomendação. Então, acho que são dicas importantes para a gente melhorar a nossa comunicação, porque a ciência a gente tem do nosso lado, ou seja, a certeza de que a gente está fazendo a coisa certa, a comunicação a gente tem. A questão agora é o próximo passo de como fazer isso chegar de uma forma a tocar o consumidor. Poder influenciá-lo de uma maneira positiva, mas com base em argumentos absolutamente técnicos e verdadeiros. Né? Exatamente. Muito bem. Mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, Antônio Carlos. Obrigado, uma Ronaldo. Satisfação, uma honra
contar com a sua participação aqui no Agropapo e volte mais vezes. Um grande prazer, conta sempre comigo. Obrigado. Bom, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV na internet. Relembrando, reiterando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, é só digitar Agropapo lá na busca. Bom, e na próxima terça-feira nós teremos aqui conosco o Francisco Villa, que é consultor em pecuária, para falar aí sobre aí qual é o futuro da pecuária brasileira. É ele que também é um especialista na área de sucessão familiar, enfim, N assuntos para a gente poder estar tratando aqui no Agropapo, o seu talk show do agronegócio. Então, até lá. E um abraço, amigos internautas, telespectadores.